Governo do Estado determina retorno 100% presencial nas aulas da rede estadual de ensino de Santa Catarina. Advogado catarinense Rafael Horn assume o cargo de vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Alimentos puxam alta dos preços e custo de vida em Florianópolis fecha janeiro em alta de 0,79%, segundo a ESAG-UDESC. Veja também, família de menina que morreu no ano passado cria campanha de arrecadação de materiais escolares para famílias de baixa renda. E ainda, conheça uma igreja no Alto Vale do Itajaí que foi construída sem cimento e sem ferro e é um dos cartões postais da região. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com a volta às aulas na rede estadual de ensino de Santa Catarina. O governo do estado determinou que o retorno vai ser feito de forma 100% presencial e com regras, veja. De acordo com a Secretaria de Educação, são esperados entre 500 e 540 mil estudantes na volta às aulas em 2022. A Secretaria possui o programa Busca Ativa para trazer de volta alunos que não retornaram às salas de aula na data estipulada. Uma estimativa de quantos estudantes precisarão da ação só será confirmada quando as aulas começarem. O decreto publicado pelo governo determinou algumas alterações nas regras para a volta às aulas. Para o retorno simultâneo, os alunos voltam à sala de aula sem necessidade de distanciamento social. No entanto, nos locais onde se alimentam, a regra é de distanciamento de 1,5 metro para ambientes sem ventilação e de 1 metro para ambientes com ventilação. Estudantes com razões médicas para não voltar às aulas presencialmente terão que provar a necessidade de afastamento por laudo médico. Ainda sobre aulas, o Instituto Federal de Santa Catarina vai exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para os estudantes na entrada e na permanência nas unidades. A medida foi aprovada pelo Conselho Superior da instituição nesta segunda-feira, em uma reunião extraordinária. A exigência ainda não está em vigor, vai depender de um grupo de trabalho que vai ser criado para definir as regras e eventuais penalidades para quem descumprir a norma. Agora, os números da pandemia em Santa Catarina. 50 pessoas morreram entre ontem e hoje aqui no estado, vítimas da Covid-19. Com essas mortes, já chegou então a 20.629, um total de catarinenses que perderam a batalha para a Covid-19 desde o começo da pandemia. A letalidade está em 1,42% aqui em Santa Catarina. 12.512 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. Total agora é de 1.455.023, com 1.367.358 pacientes que se recuperaram da contaminação e ainda um total de 67.036 casos ativos em acompanhamento. São aqueles casos em que ainda transmitem o vírus para outras pessoas. 75,53% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 115 leitos vagos atualmente. As regiões com mais leitos ocupados no momento são o norte do estado e a foz do Rio Itajaí, com apenas 2 leitos disponíveis cada uma. Vamos ver agora como é que está a vacinação, a esperança da sociedade para vencer essa batalha contra o coronavírus. Aqui na tela, o vacinômetro atualizado, 12 milhões e meio de doses aplicadas em Santa Catarina, 81,03% dos catarinenses já receberam a primeira dose, 73,9% estão completamente imunizados com as 2 doses, tem ainda 1.258.745 doses de reforço já aplicadas em Santa Catarina até o momento. E a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiro prorrogou a suspensão dos cruzeiros marítimos em todo o país até o dia 18 de fevereiro. De acordo com a associação, a decisão tem o objetivo de analisar a evolução do quadro epidemiológico do país e também de dar continuidade às discussões necessárias com as autoridades nacionais, estaduais e municipais para a retomada da temporada. Inicialmente, as companhias decidiram suspender as atividades no dia 3 de janeiro até o dia 21, mas no dia 12 deste mês, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Epidemiológica, recomendou suspender definitivamente a temporada. A associação alega que os cruzeiros são o único segmento que exige, antes do embarque de passageiros e tripulantes, a vacinação e testes de cada um. No Brasil, os protocolos exigem que todos os hóspedes estejam com o ciclo vacinal completo, apresentem testes negativos antes do embarque, testagem contínua a bordo,
uso de máscara, distanciamento social, menor ocupação dos navios, entre outros protocolos. A volta dos cruzeiros, conforme uma portaria interministerial publicada no dia 20 de janeiro de 2022, depende que todos os estados e municípios que recebem as embarcações concordem com o retorno das operações e também que atendam aos trâmites e exigências dos protocolos de segurança estabelecidos pela Anvisa. Mudando de assunto, amanhã tem eleição e posse na Assembleia Legislativa e também tem posse no Tribunal de Justiça do Estado. São os assuntos para a nossa primeira conversa com o Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Que bom seu retorno. Obrigado. Boa noite depois a das você férias. que nos assiste também. Bom, Roberto, de amanhã vai ser agitado nos dois poderes, né? Posse na Assembleia, posse no Tribunal de Justiça. O que esperar? É uma mudança um pouco sutil de comando. Não é simplesmente uma mudança de cadeiras, mudança de postura. No Tribunal de Justiça sai um magistrado de carreira categorizado, uma pessoa com grande experiência, capacidade de interlocução, que é o desembargador Ricardo Rezer, e assume uma pessoa que, durante a sua história como político, como deputado e depois como magistrado, ficou conhecido como um grande conciliador e um grande estrategista também, João Henrique Blasi, oriundo do 5º Constitucional da OAB. Só aí vai haver uma mudança na gestão, mas não uma mudança, digamos assim, nevrálgica ou cirúrgica. Vai ser uma mudança sutil. Vamos ter um outro perfil comandando o Judiciário de Santa Catarina, lembrando sempre que a posição de presidente é uma posição administrativa, não impositiva. Na Assembleia Legislativa sai o MDBista Mauro de Nadal, que fez uma boa gestão, também reconhecido por ser um grande apaziguador, um grande interlocutor, e entra Moacir Sopelsa, um deputado que é aqueles calejados, de grande experiência, um homem com vários mandatos, que tem muito a acrescentar ao parlamento e pode, eu falei, a despedida de Sopelsa da vida pública. Portanto, ele não tem como errar. Vai fazer uma administração num ano eleitoral, que é sempre complicado, com aquele calendário especial que vai poder conciliar o processo de reeleição de muitos deputados ou até a subida para outro cargo, com o dia a dia da Assembleia Legislativa. Vamos ter 2 comandantes, tanto do Legislativo quanto no Judiciário, da velha guarda. Gente que sabe fazer essa coisa de comandar com maestria. Daqui a pouco eu volto com mais informação aqui no Band Cidade. Ok, Roberto, e logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques da edição de hoje chegam com a Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band nós vamos falar sobre a cratera que se abriu na marginal do Tietê, em São Paulo, num canteiro de obras da linha laranja do metrô. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas o asfalto continua caindo e a chuva pode piorar essa situação. Falando em chuva, toda essa chuva que a gente tem visto nos últimos meses, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo também, essa chuva aumentou o nível dos reservatórios, um alívio, mas ainda assim nós vamos continuar pagando a taxa de escassez hídrica, pelo menos até abril. A conta de luz continua mais cara. No sul, a situação da estiagem continua preocupante. E a gente também volta a falar do congolês que foi brutalmente assassinado depois de ser espancado no Rio de Janeiro, num quiosque, plena orla do Rio de Janeiro. A polícia do Rio já está com o vídeo em mãos para avançar com a investigação. Todos os detalhes desse caso, tudo isso e muito mais, a gente traz a partir das 7h20 no Jornal da Band. O advogado catarinense Rafael Horner foi empossado hoje como vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. É a primeira vez que um profissional de Santa Catarina exerce o cargo. A posse ocorreu na manhã desta terça-feira. Rafael Horner integrou a chapa única eleita para a nova diretoria do Conselho Federal da OAB e assumiu o cargo de vice-presidente nacional da entidade, com o amazonense Beto Simonetti como presidente. Ex-presidente da seccional catarinense e conselheiro federal eleito por Santa Catarina em 2021, Rafael Horner assume a vice-presidência nacional da OAB em um mandato de 3 anos. É uma grande honra ser o primeiro advogado catarinense a estar na vice-presidência da OAB Nacional. E principalmente uma enorme responsabilidade, ao lado do presidente Beto Simonetti, representar a advocacia nacional neste momento pelo qual precisamos de uma OAB forte, apartidária, que esteja conectada com a classe e principalmente com a sociedade civil.
Com a posse, o Estado encerra um período de 10 mandatos, o equivalente a 29 anos, sem um representante na diretoria da OAB Nacional. O último representante catarinense havia sido Werner Bax, de Criciúma, diretor tesoureiro da OAB Nacional entre 1993 e 1995. De volta ao Roberto Azevedo. Roberto, mais um momento importante que mostra a relevância da advocacia catarinense, né? Uma grande articulação e uma grande vitória. Lembrem-se do duplo ineditismo. Se Rafael Horn assume agora como vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, conseguiu em Santa Catarina eleger Cláudia Prudêncio, a primeira mulher a exercer o comando da seccional da Ordem dos Advogados em Santa Catarina. Então é uma dupla vitória. Mas a OAB, e disse bem Rafael Horn, precisa avançar. A OAB nos últimos anos ficou muito quieta, em silêncio, não só em nível federal, mas também em Santa Catarina. Não se manifestou sequer nos 2 episódios de impeachment contra o governador Carlos Moisés da Silva. Um advogado com carteira da OAB, denunciado por vários advogados com carteira da OAB. Então, quer dizer, a OAB tem esse papel. Ela tem esta, digamos assim, outorga da sociedade para também defendê-la, de um ponto de vista diferente, do ponto de vista do cidadão. E a OAB precisa exercer esse direito, porque não é só a defesa compulsória ou a defesa outorgada, aquela que você paga para o advogado fazer a sua defesa, é a defesa também do interesse da coletividade. Isso é tão importante quanto o papel que a OAB sempre desempenhou historicamente. Ela sempre esteve à frente das grandes causas sociais e políticas do país, porque ela faz parte desse contexto. Não à toa tivemos vários advogados presidentes da República e vários advogados foram governadores dos estados no Brasil. Em Santa Catarina não é diferente. Este é o momento da OAB de Santa Catarina mostrar que realmente tem essa capacidade, tem esses quadros valorosos e também colocar a vontade da sociedade à frente da vontade pessoal. Está de parabéns a categoria dos advogados de Santa Catarina. Agora é tocar o trabalho. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. O juiz substituto na classe de jurista, Renato Boabadi, participou da última sessão dele no Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina. Boabadi ingressou na corte em janeiro de 2020 e, em várias oportunidades, ocupou uma das cadeiras destinadas à advocacia em substituição a um dos titulares da vaga. A partir do dia 3 de fevereiro, a vaga vai ser ocupada pelo advogado William Medeiros de Quadros. Janeiro é o mês de compra do material escolar. Por isso, o Procon de Florianópolis foi aos estabelecimentos para verificar os preços dos itens da lista. E olha só, em parte dos produtos, a diferença de preços entre um estabelecimento e outro passou de 1000%. O repórter João Paulo Cardoso tem as informações. A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria de Defesa do Cidadão e do Procon Municipal, divulgou nesta segunda-feira uma pesquisa de itens de materiais escolares. Nesta pesquisa, foi encontrado um item com quase R$ 70 de diferença entre um estabelecimento e outro. O item que apresentou a maior diferença de preço entre os estabelecimentos foi o estojo, custando R$ 9,99 em uma loja e R$ 78 em outra, e mostrou uma diferença de 1.148%. O segundo item, que apresentou a maior disparidade de preço, foi o esquadro de plástico, custando R$ 21,99 em um local e R$ 1,80 em outro, mostrando diferença de 1.121% no preço. Na pesquisa que foi feita entre os dias 24 e 31 de janeiro, foi realizada a comparação dos preços e não necessariamente as marcas. João Paulo Cardoso, de Florianópolis, para o Band Cidade. E o custo de vida? Bom, a inflação aqui na capital do estado fechou o primeiro mês do ano em alta de 0,79%. Os dados são da ESAG e o DESC, que estão aqui no nosso telão. Vamos a eles. Alta, então, de 0,79% na comparação com dezembro de 2021, que representou, então, um aumento de 0,12 ponto percentual em relação a dezembro. Nos últimos 12 meses, a inflação acumulada chegou a 10,64% aqui na capital catarinense. Vamos dar uma olhadinha nas maiores altas? Em termos percentuais, foi no setor de despesas pessoais, 2,51%. Agora, o que chamou mais a atenção é que essa categoria aqui, despesas pessoais, não impacta tanto no índice. A categoria de alimentos, essa sim,
Teve uma alta de 1,79% e impacta diretamente na inflação, puxou o índice para cima, com maior concentração dos aumentos nos preços das refeições fora de casa, uma alta de 4,2%. Os demais setores que registraram um aumento foram artigos de residência, 1,78%, e educação, 0,89%. Os combustíveis e a energia elétrica, que subiram bastante de preço em 2021, esses ficaram mais estáveis no mês de janeiro. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a liminar que manteve em funcionamento a Universidade de São José. Por isso, o processo de transferência dos acadêmicos para outras instituições de ensino superior foi mantido. A decisão atende um pedido feito pela Prefeitura Municipal e pela Fundação Educacional de São José. O argumento foi o de que o descredenciamento da universidade atendeu a um pedido feito pelo Ministério Público Estadual e que caberia ao município um investimento no ensino fundamental e na educação infantil. O STJ manteve a transferência dos acadêmicos para outras instituições. Os alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis vão para a Universidade Estácio. Os universitários do curso de Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas foram direcionados para o SENAC de Palhoça. Para estes cursos, as matrículas já estão abertas. Os acadêmicos de Pedagogia ainda aguardam pela seleção da instituição para a qual vão ser transferidos. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Tirando de Cena. Foram cumpridos mandados judiciais em uma investigação que combate roubos no litoral norte e aqui na região metropolitana da capital. Ao todo, os policiais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão e 4 ordens de prisão preventiva nas cidades de Porto Belo, Tijucas e São José. Os alvos eram integrantes de uma organização criminosa que praticava pelo menos 14 roubos na região. Ela foi responsável por 14 roubos na região cometidos no fim do ano passado, nas cidades de Porto Belo, Tijucas, Itapema e São José. Também há o envolvimento da quadrilha em crimes de furto. Durante a operação, os policiais apreenderam objetos furtados das vítimas. Uma massa de ar seco deixa o tempo firme na maior parte de Santa Catarina nesta quarta-feira. Confira agora os detalhes na previsão do tempo. A quarta-feira vai ser de sol em Santa Catarina, com mais nuvens no norte do estado e chuva isolada no começo do dia no litoral norte. As temperaturas vão estar altas em todas as regiões, com maior elevação no extremo oeste e no oeste catarinense. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 27 graus. Em Joinville, variação entre 22 e 32. Em Lages, 17 graus de mínima e 29 de máxima. E em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 34 graus. O governo do estado definiu o calendário dos feriados e pontos facultativos deste ano para o Poder Executivo Estadual. Pelo cronograma, os feriados serão a Paixão de Cristo, Tiradentes, Trabalho, Independência, Nossa Senhora Aparecida, Finados, República e Natal. Os pontos facultativos são o Carnaval, a Quarta-feira de Cinzas, Corpus Christi e a sexta-feira posterior a essa data, o Dia do Servidor Público, que é dia 28 de agosto, a véspera do Natal e a véspera do Ano Novo. Os feriados e pontos facultativos não se aplicam aos serviços essenciais. E os pontos facultativos estabelecidos pelos municípios ou pelo governo federal não se aplicam aos órgãos estaduais. Os feriados municipais vão ser observados pelos servidores de órgãos estaduais nas cidades em que estejam localizados. De volta para falar de uma campanha mais do que especial. A família de uma menina de 5 anos que morreu no ano passado criou uma ação para arrecadar materiais escolares para crianças de famílias de baixa renda. É o projeto Pra Você, Alícia. Confira. Essas imagens foram feitas no último aniversário da Alícia Bindman Carini. Em dezembro do ano passado, ela estava em um carro junto da família quando o veículo foi atingido de frente por outro que invadiu a contramão em Rio Negrinho, no Planalto Norte de Santa Catarina. Ela foi resgatada ainda com vida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Menos de um mês depois da morte da pequena Alícia, a Michele encontrou uma forma de lidar com o luto e a dor e criou o projeto Por Você, Alícia. A intenção foi arrecadar mochilas e materiais escolares para crianças carentes. Tudo em memória da pequena Alícia, que, segundo a mãe,
amava ir à escola. É um projeto muito importante para mim, é um projeto que me ajudou a ressignificar a dor da perda da minha filha. A gente está com a estimativa de que 400 mochilas completinhas serão entregues para as crianças. Aqui em Joinville eu já fiz a entrega de 120 delas e ver a alegria no olhar de cada criança trouxe um pouquinho da minha filha de volta. A arrecadação de materiais escolares ocorreu nos municípios de Joinville e São Francisco do Sul, no norte do estado, Mafra, no Planalto Norte, e segue na capital. A Fundação Somar Floripa, rede solidária da Prefeitura de Florianópolis, também abraçou a causa. A diretora executiva da instituição afirma que a ação deste ano é muito mais do que um ato de amor a quem mais precisa. A nossa fundação ficou bastante impactada com essa história, né? A perda de uma filha sempre é muito impactante, foi muito triste quando a gente soube. E com certeza a gente falou, não, nós vamos trazer o projeto aqui para Florianópolis e nos colocamos à disposição como ponto de arrecadação aqui na capital. Aqui em Florianópolis, os materiais escolares podem ser entregues nos pontos de vacinação contra a Covid-19, como este, aqui no Centro de Eventos da UFSC. A meta, até a próxima sexta-feira, dia 3, é encher diversos carrinhos como este, com materiais escolares. Outros pontos de arrecadação são no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, no norte da ilha, e no antigo aeroporto, no sul. As doações vão ser destinadas a mais de 180 instituições cadastradas na rede solidária Somar Floripa. Até o momento, na capital, já foram arrecadadas cerca de 35 mochilas cheias de materiais escolares. Todas do jeitinho que a Alícia gostaria de receber. Com certeza. Olha, mais do que um belo cartão postal, a Igreja da Consolata, em Rio do Oeste, no Alto Vale, é um símbolo de fé e de união do povo. E você sabia? Ela foi erguida sem cimento e sem ferro. É só um detalhe dessa obra que remete à história da colonização. Imponente no alto do morro, ela é avistada dos 4 cantos da cidade. Impossível chegar em Rio do Oeste e não se impressionar com a majestosa construção. Um símbolo de união, trabalho e muita fé. Resultado de um esforço conjunto das famílias que povoaram o município, a maioria de descendência italiana. Uma obra que começou ainda na década de 40. O templo foi sendo erguido aos poucos até a inauguração, nos anos 60. É um santuário com muitos detalhes, um cartão postal, um orgulho da cidade de Rio do Oeste. O mais difícil de acreditar quando a gente olha para uma obra desse tamanho é que ela foi erguida sem cimento ou ferro, já que naquela época não se tinha acesso a esses materiais. Eles procuravam aquela argila, até eles tinham um segredo assim de guardar aquela argila assim de noite para dia, assim ter aquela argamassa, que nem o João de Barro. Era tudo mais rústico, com trabalho braçal, e todas as comunidades participavam do processo de construção. E todo o esforço valeu a pena. A Igreja Matriz da Consolata é um patrimônio histórico e religioso que guarda relíquias, como a imagem da Santa, esculpida em madeira nas montanhas de Val Gardena, na Itália. Tem também os vitrais e afrescos que, depois da restauração, deixaram ainda mais belo o santuário. Uma verdadeira obra de arte que orgulha os fiéis e encanta os turistas que vêm de vários lugares para conhecer a igreja. E é isso, ficamos por aqui com a edição de hoje. Quer acompanhar as reportagens dos nossos telejornais? É só apontar o seu celular para o QR Code que está na sua tela. Está ali, ó. Na sua tela do lado direito, você aponta e vai assistir todo o nosso conteúdo no YouTube da TV Barriga Verde. A gente fica por aqui. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.